Jesus é o melhor tudo que já existiu de tudo, né? A gente falar de mestre, Jesus, vai falar do psicólogo, cara, o terapeuta que existiu ali, então qualquer coisa, né, vai dar certo porque ele é o homem perfeito, né? O primeiro Adão, Adão que caiu, falhou ali, mas o segundo Adão ali, que é o espírito vivificante, é o padrão de humanidade para nós também. Cristo é Deus para nós, mas Jesus é o padrão de homem para nós. Nós temos duas naturezas, né? Nós temos o Cristo, nós temos ali o enviado, o Messias, mas nós temos o homem Jesus. Jesus é homem. Então, eu não acho que é se apropriar. Homem, 100% não é se apropriar. Deus, né? A gente está falando de um homem também. Ah, ele era divino, beleza, mas ele era divino porque ele decidiu, e isso é incrível, cara. Jesus ele era divino não só pela semente divina dentro dele, porque ele era passível de queda. Se não houvesse a possibilidade de Jesus cair, tudo era uma farsa. Concorda comigo? Claro. Se não houvesse possibilidade de Jesus pecar, a gente tá aqui na maior farsa do planeta. Não havia uma impossibilidade. Havia uma possibilidade real dele aceitar. Uhum. E aí, como Cristo, ele seria o Cristo de Deus, mas como Jesus, homem, ele seria pecador, ele não teria capacidade de salvar. Uhum. O primeiro homem que Cristo salvou na cruz foi Jesus, né? O pastor Eduardo fala isso. Boa, é foi verdade, Jesus. É. Cristo salvou Jesus na cruz. Porque ele, como o Deus perfeito ali, como a semente de Deus ali no corpo humano, ele precisou salvar a natureza humana de Jesus, que não tinha pecado, mas que carregava a corrupção da carne humana nele. Ele tinha uma carne humana. Maria era pecadora, por mais santa que ela fosse. Uhum. Então olha que loucura. É loucura, né? É loucura mesmo. Então a gente está falando de um Jesus humano. Então quando a gente fala que Jesus é o maior líder que existiu como homem, sem sombra de dúvidas. O maior líder que existiu. Ele pegou caras desacreditados pela religião na época, né? Eles não foram chamados por nenhum outro rabi, já haviam passado do tempo. Para os garotos judeus, depois de uma certa fase, a estima deles ali dos talmidins, ali de 10 para 11 anos, dos que se destacavam, é que um rabi os adotasse, então eles pudessem servir ali, né? Isso era um orgulho dentro do povo judeu. Segundo a cultura, né? Todo menino queria isso. Todo menino era treinado para isso. Aí aqueles que não conseguiam voltavam a trabalhar. Era mais ou menos isso. Então quando Jesus pega a maioria deles jovens, né? Acho que só Pedro talvez tivesse mais ali de perto dos 30 anos, os outros eram meninos, né? 18, 17, 21, essa é a ideia histórica dos discípulos. Eram caras que estavam recém desacreditados para a religião. E aí passa um mestre no nível de Jesus com esses caras desacreditados, e ele tinha algo que ninguém tinha humanamente falando, porque os caras olhavam e falavam, larga aí, vem ele. A galera largava e ia. E ele treinou aqueles caras para uma missão que permanece 2000 anos após, agora em 3 anos, cara. E ele foi treinando os caras no caminho. Ele falou, vem, me segue, eu vou fazer vocês. Enquanto eles estavam aprendendo as verdades espirituais acerca de Cristo, eles estavam aprendendo com o homem Jesus como liderar pessoas, como distribuir pães, como sentar pessoas, como organizar, como recolher cesto, como visitar a cidade e levar uma mensagem. Eles estavam sendo treinados, é uma liderança. Jesus é o cara que pegou 12 e fez com que a mensagem no mundo daquela época toda fosse pregada num curto período de tempo, no primeiro século. Olha o que Paulo faz, cara. A liderança de Jesus é uma liderança incrível, porque ele influenciou pessoas a acreditarem que elas participavam de uma vocação e de um propósito. Uhum. O legado de Jesus, a missão de Jesus é a igreja. A igreja está aqui até agora, cara. Tudo trabalhou para destruir a igreja. Então, se a gente coloca, né, lógico, essa questão espiritual um pouquinho de lado para pensar na arte de uma pessoa de exercer essa influência sobre as outras e mostrar para Pedro que ele era capaz. Caraca, velho, para Pedro, ele falou, não, você é o cara que vai apacentar meu rebanho. Cara, Pedro e você disse sobre estar perto, né, da liderança para ser treinado. Quando você estuda a história da igreja, você vai ver que Pedro é que treinou Marcos, que foi o primeiro evangelista, né, o cara que deu base para que os outros evangelhos fossem escritos, com exceção do evangelho de João. Cara, é um menino que foi treinado que Paulo rejeitou ele por um certo período de tempo. Mas o cara andou ali aos pés de Paulo, depois aos pés de Barnabé, depois aos pés de Pedro, e o cara é o primeiro a escrever um evangelho. É o primeiro a contar a história de Jesus. Marcos, de acordo com alguns insights perdidos no evangelho, é aquele menino que fugiu nu, né, deixando o lençol na data do Getsemane ali, né? Só o evangelho dele fala, tem algumas outras situações que provavelmente digam que na casa da mãe dele ali que foi a ceia, tem alguns detalhezinhos escondidos que os historiadores citam em alguns livros fora da Bíblia, dizendo que provavelmente aquele menino era Marcos, né, que fugiu nu no Getsemane. Marcos é o cara que escreveu o primeiro evangelho, ele foi criado aos pés de Pedro, ali, aos pés de Paulo. Olha como a liderança de Jesus foi pipocando, né, nas influências, e a influência foi continuando, o legado não morreu, que aliás é um dos bons critérios para, segundo aquilo que a gente entende, para avaliar mesmo a eficácia de um líder, né? O quanto isso consegue continuar quando ele está fora de cena. Então, Jesus sai de cena, né, humanamente falando,
E os apóstolos continuam a fazer o evangelho chegar, eles começam a doutrinar a igreja. Legado. É incrível, né, cara? Então, assim, a liderança de Jesus é inquestionável. Humanamente falando, é inquestionável. Espiritualmente... É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então, curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.